Olá, hoje é segunda-feira, 6 de agosto, e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, veja como a arte pode ajudar na recuperação de pacientes que enfrentaram ou ainda enfrentam o câncer. Aqui no estúdio a gente fala sobre esse assunto e você pode participar pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Confira também o balanço da São Leopoldo Fest 2012, que terminou neste domingo. E tem ainda a previsão do tempo para este início de semana no Rio Grande do Sul. O Conexão TV Unicinos está no ar. Normalmente, as pessoas que recebem o diagnóstico de câncer fazem sessões de quimioterapia ou radioterapia para curar a doença. Um tratamento demorado e difícil para o próprio paciente e familiares. Vanessa, mas essa não é a única forma de se tratar. Já é comprovado por parte da psicologia que a arte também pode ser uma ferramenta poderosa na recuperação de pacientes com algumas doenças. Hoje é comum ouvirmos falar em arte-terapia e musicoterapia, por exemplo, no tratamento de várias doenças. É mesmo, Chico. E essas formas de tratamento são conhecidas como terapias expressivas. E foi assim que um grupo de mulheres de Porto Alegre resolveu encarar a recuperação depois de enfrentar o câncer. Dá só uma olhada. A gente se desespera, a gente acha assim que não tem mais chance, a gente fica no ar. Eu tenho momentos que parece que tiram o tapete da gente. Vem aquela loucura, porque comigo, o que aconteceu, o que eu fiz e tal. Pensamentos como esse são frequentes para quem recebe o diagnóstico de câncer. Com a notícia, as esperanças vão por água abaixo, assim como a autoestima. Eu me arrasei, né? Quando eu soube que eu tinha o câncer de mama, a minha vida terminou. Parecia que eu não ia mais voltar. Poucos momentos de depressão, mas quando ela vem, ela é intensa. O pior de tudo é a perda do cabelo, né? Aí a autoestima da gente cai bastante. Sentimentos comuns para quem passa por momentos difíceis de quimioterapia e tratamento intensivo, mas que podem ser amenizados quando encarados de uma forma diferente. Há 5 anos, Yara procura mostrar para essas mulheres como enfrentar a doença com a ajuda da arte. Que tivesse um outro lado da moeda, ou seja, alguma coisa que desfocasse um pouquinho desse problema, principalmente um problema dessa linha que é o câncer. E em cima disso eu comecei a fazer um trabalho mais em grupo, primeiramente com 3, 4 pacientes, para melhorar a funcionalidade, o movimento delas. A partir dali comecei a brincar um pouco com movimentos corporais. Quando eu vi, a gente já estava fazendo uma dança, uma coreografia, e elas pediram para continuar. Nos encontros, que acontecem 2 vezes por semana, a dança e o teatro entram em cena. Cada uma recebe o desafio de aprender os passos, os movimentos e a encenar. Mas o início nem sempre é fácil. E no momento em que eu cheguei aqui, eu até pensei, imagina, eu com essa idade, nunca dancei na minha vida, como que eu vou fazer isso, né? Mas arrisquei. No início eu achava que eu não ia conseguir, que eu estava assim muito voltada para mim mesma, para a doença, né? Muito preocupada, muito angustiada. E eu dizia, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer teatro, eu não vou fazer dança, eu não vou conseguir, eu estava muito pessimista. Ao som de músicas motivadoras, elas aquecem o corpo e ensaiam coreografias de dança e peças de teatro para apresentações. E o resultado é visível em cada sorriso. E através da dança, a gente se sente feliz, se sente mais mulher, se sente a autoestima eleva, né? A gente se sente mais sensual. Nós somos assim alegres, somos festeiras, gostamos de brincar, gostamos de rir. E isso ajuda muito na nossa recuperação. Tanto que eu fiz o tratamento e me considero curada, né? E com bastante perspectiva assim, de que a doença não vai voltar. O que eu gosto mais do grupo é a amizade, a convivência com as colegas, que na verdade a gente tem um diagnóstico em comum, entendeu? E eu acho que a dança e o teatro aliviam muito isso. Então, para mim é um prazer estar aqui no grupo, entendeu? Eu me divirto muito. A gente começa a partir daí a valorizar muita coisa na tua vida, porque antes até
Qualquer coisinha que acontece, tu dá aquela importância enorme, quebrou um copo, deixou de fazer algum passeio, alguma coisa. Hoje a gente sabe que tudo isso é muito pouco, é muito pequeno, que tem coisas muito mais importantes, muito mais interessantes, muito mais amorosas, eu diria até. A gente pode começar do zero, né? A gente pode ter recaídas, mas que é possível ter uma vida diferenciada apesar de ter tido câncer. A vida é assim, a gente tem que olhar para frente, né? E fazer o que tu tem vontade e vai tudo dar certo. Eu acho que todas sentem aquilo que eu estou sentindo. Senão a gente nem viria, imagina, com a idade da gente, nunca dançou, de repente se vê dançando, brincando, fazendo teatro. Isso é gratificante e viva. Isso que importa. É muito legal essa iniciativa, né, Chico? Muito bacana. E esse trabalho que você acabou de conhecer é realizado pela Clínica de Oncologia de Porto Alegre, a CliniOnco. E se você quiser conhecer mais sobre o grupo OncoArte, é só acessar o site clinionco.com.br. E que bom, né, Chico, que existem projetos assim para auxiliar as mulheres vítimas de câncer, que é o segundo mais frequente no mundo e o mais comum entre elas, né, o câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para este ano são esperados no Brasil mais de 52 mil novos casos de câncer de mama. E aqui na região sul, 65 em cada 100 mil mulheres terão o diagnóstico da doença. E apesar de ser considerado um câncer com boas chances de cura na maioria dos casos, as taxas de mortalidade aqui no Brasil continuam altas por conta da demora no diagnóstico. Nos países desenvolvidos, a sobrevida após 5 anos é de cerca de 85%. Já nos países em desenvolvimento, esse índice fica em 60%. Por isso, é importante fazer o autoexame, né? É fundamental mesmo, né, Chico? Mas quando o diagnóstico aponta o câncer, é hora de unir forças e contar com o apoio das pessoas mais próximas para enfrentar a doença. E é para conversar com a gente sobre esse assunto e falar das iniciativas que auxiliam as mulheres que estão nessa situação, que nós recebemos aqui no estúdio Gabriela Santos, que é médica mastologista, também com a gente Teonísia Reicher, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo e coordenadora do núcleo no Hospital Regina, em Novo Hamburgo também, e Carmen dos Reis, voluntária e paciente no grupo de apoio Amigos de Mãos Dadas de Novo Hamburgo. Olá, sejam todas bem-vindas. Olá. Doutora, para a gente começar essa conversa, como é que a senhora vê a importância de iniciativas como essa que nós mostramos na reportagem para auxiliar essas mulheres aí que estão passando pela doença ou estão se recuperando? Eu acho que quando veio o diagnóstico, a primeira acho que impressão que dá é de pânico, pavor, medo de morte. E eu acho que essas iniciativas, como também o grupo que nós temos em Novo Hamburgo, acho que auxiliam porque assim tu consegue ver a possibilidade de cura, outras pessoas curadas, as dificuldades que elas passaram. Enfim, acho que a conversa entre elas é muito interessante, as experiências, a troca de experiência. E, principalmente, assim, eu sempre digo que o ideal é não sair da sua rotina durante o tratamento, é manter o trabalho, é manter as amizades, é tentar manter a estabilidade na família. Eu acho que esses grupos sempre apoiam isso e, além do que elas têm, assim, toda essa digamos, essa distração, enfim. E, Teonísia, como é que a Liga encara esse tipo de iniciativa, né, que é tão eficaz aí nesse tratamento complementar, digamos assim, para essas mulheres? Bom, para começar, a Liga Feminina atende tanto homens quanto mulheres e todo tipo de câncer, né? Todo tipo de CA. Então, nós temos uma preocupação geral, assim, não só com as mulheres que têm câncer de mama. Exatamente. Mas falando especialmente nelas, nós temos toda segunda de manhã um grupo de mastectomizadas, que são as que tiveram que fazer a cirurgia de retirada do seio, que são as que se afetam mais emocionalmente, né? Então, toda segunda de manhã nós temos um grupo de terapia em grupo com elas, onde elas dividem experiências e fazem depoimentos umas às outras, etc, etc. E o que elas têm mais em comum, por incrível que pareça, é problema de relacionamento com o esposo, né? Porque quando acontece a mastectomia, normalmente diria que 80% delas perdem o esposo ou companheiro, né? E se não perde, ele também não quer vê-la sem roupa, né? Então, isso é muito
É bastante delicado e é preciso que elas também troquem as experiências, vejam que elas não são as únicas nessa situação também. Exatamente, né? Então, uma apoia a outra nesse sentido. E como é que foi para ti, então, poder participar de um grupo como esse e receber um apoio num momento tão difícil que é esse de enfrentar um câncer? Então, eu já estava em tratamento quando eu soube desse grupo, por uma divulgação no jornal, eu resolvi participar porque eu sempre achei que a gente recebe muito benefício com esses grupos de apoio. O grupo que eu participo, ele é diferente do que a Liga tem. A gente faz mais uma troca de experiências, né? E procura fazer também atividades como, comentei, coral, teatro, arte-terapia, que a gente vê que isso acaba criando um outro universo para as pacientes que estão ali, para não ficar só cismando e pensando somente na doença, né? Mas quando a senhora chegou lá, faz 6 anos, né, que a senhora está no grupo. Quando a senhora chegou, qual era a sua situação? No que te ajudou realmente? Exatamente, é porque a gente ali encontra as pacientes com as mesmas experiências e a gente fala a mesma linguagem. Então, a gente sabe que em casa, às vezes, a família até não gosta de falar sobre a doença. Os familiares, às vezes, têm receio, não gostam de encarar a doença. Então, ali, entre nós, a gente troca essas experiências e a gente vê que é muito bom porque a gente consegue falar com uma abertura maior. E, Carmen, como é que surgiu a ideia de ser voluntária nesse grupo? É que assim, eu fiz o meu tratamento, estou curada, felizmente, graças a Deus, né? E daí a gente vê os benefícios que isso traz ao grupo e a vontade da gente continuar e ajudar aquelas que estão vindo, porque cada uma recebe o diagnóstico de uma forma diferente. E, então, a gente sabe, pelo aquilo que a gente já passou, aquilo que a gente pode doar e dar a elas, né? E a gente é um clima muito bom, amigável, aberto, assim. Então, isso a gente sabe que só traz benefícios para aquelas que vêm e que participam do grupo. Como é que tu recebeu o diagnóstico, agora que tu comentou? Bem, eu recebi o diagnóstico em um momento muito difícil. Eu estava com meu filho doente, daí eu tive que escolher entre tratar meu filho e tratar a mim, né? Preferi tratar primeiro ele, mas depois também fui procurar ajuda. E vamos dizer assim, diagnóstico precoce, fazer os exames de prevenção, eu sempre procurei fazer o autoexame, né, que eu acho que é fundamental, mas fazer os exames de prevenção, deixar nunca de fazer a mamografia, os exames que são precisos, porque eu vi que, assim como eu constatei logo a doença, as chances de cura foram muito grandes. E aí eu acho que é isso que toda paciente deve fazer. E, doutora, as mulheres estão mais atentas mesmo a fazer o autoexame, a fazer exames de prevenção realmente? Como é que a senhora percebe? Eu acho que sim, eu vejo como positiva essas campanhas e sempre na mídia, em relação à prevenção, ao diagnóstico precoce, elas estão mais atentas, elas procuram mais, elas têm solicitado os exames, seja a nível de consultório, atendimento de convênio particular, seja a nível de posto de saúde, eu acho que sim, acho que estão mais conscientes. E, Teonice, dentro do trabalho que vocês realizam, vocês percebem que as mulheres ainda têm uma certa resistência em relação a esse exame ou não? Isso já está bem, elas já têm esse acesso vasto à informação? Olha, nós temos um departamento na Liga chamado Departamento Educacional, que ele é especializado só em fazer campanhas preventivas, né? Mas a gente nota, assim, que as pessoas elas têm medo de se autoexaminar, é o medo de encontrar algo diferente, né? Então, a gente trabalha bem pesado nessas campanhas, alertando que o câncer precoce, as chances são imensas. Então, a importância, né, de se autoconhecer é muito grande, porque então você detecta lá no começo e aumenta as chances de cura realmente, né, Teonice? As chances são imensas. Tá certo. Bom, agora o Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre esse assunto. E se você tem alguma experiência e quer compartilhar com a gente, participe pelo e-mail conexãotv@unicinos.br ou pelas nossas redes sociais, facebook.com/tvunicinos e pelo Twitter no @tvunicinos. A gente já volta.